Miami Beach, Curitiba, Fortaleza, Rio, Guarulhos, Brasília, Niterói, Floripa, Bahia, Higienópolis, Jardins, Brusque, Goiânia, México, Dallas, Pinheiros, Itajubá, São Luís, João Pessoa, Mirassol, Jardinópolis, Cotia, Paulista, Piratininga, João Pessoa, Teresina, Aracaju. Entrando. Dá-lhe cafeína, né? Obrigado, Lázaro. Torre de Davia, tenho certeza. Cadê o pessoal da Papuda? Pedrinhas? Nada? Obrigado, Juliana. Nova Coca Life. Sumi nada, trabalhando. Vila Velha. Todo mundo já? Pô, pra essa hora, o pessoal tá animado, né? 12 anos em um dia. Vou tentar ficar à altura do momento. Do que eu escrevi no Twitter, né? Pra vocês. Bom, eu vou pressupor, né? Eu peço um pouco de paciência para quem é mais antigo e tá por dentro de tudo, porque para quem é mais antigo e tá por dentro de tudo, tudo pode parecer óbvio, né? Mas talvez para quem não está tão por dentro assim, não acompanha tanto noticiário, pode estar bem surpreso com o que está acontecendo. Então, vou tentar não ser muito prolixo, mas o que aconteceu hoje, né? E o que me fez escrever aquilo, né? Hoje, dia 3 de maio de 2016, é que ao formalmente denunciar o Lula e pedir investigação formal da presidente Dilma, no caso da Lava Jato, né? Fica inescapável a conclusão rigorosa de que um governo que já estava se esvaindo politicamente, que incluía Lula e Dilma, né? Mas que nesse momento é a Dilma, rui não só politicamente, mas também criminalmente. E essa junção entre a política e a parte judicial e criminal, ela é muito relevante porque ela diz muito, né, ela explica muito por que o PT caiu e está caindo agora. Não pode parecer um pouco contrassenso, mas não é apenas pela economia, apenas pela gestão inepta da economia, pelo diálogo incompetente com o Congresso, e pela falta de diálogo no momento certo com os movimentos que hoje a apoiam, mas é sobretudo pelo desrespeito contínuo às leis, pela formação, segundo as provas disponíveis, de uma organização criminosa sofisticada e que dilapidou os aparelhos do Estado por no mínimo 12 anos. É pela soma de anos e anos e anos de crimes cometidos com o beneplácito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e depois, ao que tudo indica também, com o beneplácito
da presidente Dilma, embora ela diga o contrário, que o PT hoje acaba. Quando eu digo PT acaba, evidentemente que não estou falando em desejo de exterminar um partido, não é isso. O PT acaba como nós os conhecemos. O PT do Lula, o PT também da Dilma, porque a Dilma hoje se tornou alguém que muito defende o projeto do Lula e não se distanciou do Lula. Então esse PT, ele acaba e ele teria que acabar dessa maneira, criminalmente, porque o maior problema sempre esteve na área criminal. Né? Não é uma conspiração o fato do Janot ter liberado isso hoje. Isso é muito mais uma consequência do momento em que a Dilma já está liquidada politicamente, em que o Lula também já está liquidado politicamente, e que permite ao Janot, portanto, a Procuradoria da República, de tornar pública medidas que eram inevitáveis, eram necessárias, seria quase prevaricar, na verdade, não tomar essas medidas, em razão da soma, da combinação das delações e das provas obtidas, mas, sobretudo, a partir da delação do Decídio do Amaral e do assessor dele. A partir dali, o destino estava selado. Então, eu acho que há uma justiça histórica na combinação entre o ocaso político e o ocaso criminal, né? Porque as provas são abundantes, as provas garantido o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, o devido processo, mas as provas são muito abundantes e elas não são abundantes hoje. Para quem acordou hoje e começou a ler noticiário, ok, mas quem acompanha a política e o noticiário desde o começo do governo Lula, é impensável, a não ser que você esteja intoxicado pela propaganda, não perceber o alcance, a dimensão, a força e o poderio dessa organização criminosa. Isso estava estampado desde dia 13 de fevereiro de 2004. 13 de fevereiro de 2004, eu estava prestes a me formar na faculdade e já trabalhava há alguns anos em política, estava na revista Época e era a minha formatura e tive o privilégio de, junto com o Andrei Meirelles, um excelente repórter e entre outros repórteres da brilhante equipe do Gustavo Krieger, estar na equipe que tocou o caso Valdomiro Diniz. Eu vou ser bem breve, tá? Eu tinha 22 anos. E no caso Valdomiro Diniz, quem que era Valdomiro Diniz? Rapidamente, para quem é novato e neófito. Ele era o braço direito do José Dirceu. O José Dirceu, que hoje está preso e esquecido em Curitiba, né? Ninguém o defende mais, nem cospe por ele. Ele era o primeiro-ministro do governo, era tido como o mais poderoso do Brasil, para quem se esqueceu. E Valdomiro era o braço direito desse homem mais poderoso. E Valdomiro fazia desgraças e nós sabíamos, embora não tivéssemos prova. E o Andrei conseguiu um vídeo do Valdomiro cobrando propina quando era assessor da Benedita da Silva, essa que eu, há pouco gritava contra o impeachment da Dilma, né? O Valdomiro era assessor da Benedita e responsável por legalizar os bingos no Rio de Janeiro. E aí a gente viu o vídeo, né? Foi uma operação super secreta. Eu saí mais cedo, a gente foi fechar a revista antes. Eu, nessa apuração, consegui obter vários contratos e testemunhos da GTEC, que era uma empresa que havia renovado o contrato com a Caixa Econômica Federal. Alguns poucos aqui vão lembrar disso. E para fechar esses contratos, na Caixa Econômica Federal, que era loteada pelo PT, na época do Palocci, a GTEC teve que pagar propina e pagar propina também para o Valdomiro, além de assessores do Palocci. Vejam só. E eu consegui provas disso, mesmo muito novo, tive sorte. E tive que sair mais cedo da minha formatura para poder ajudar a fechar a revista.
E a revista saiu no dia, se não me engano, no dia, agora não sei, foi no dia 13 de fevereiro de 2004. E no dia 13 de fevereiro de 2004, foi um escândalo, né? O país inteiro se chocou, nós temos arquivos disso, com a revelação de que o homem mais poderoso do Brasil, o segundo homem mais poderoso do Brasil, dentro do Palácio Planalto, seu braço direito roubava de maneira desabrida, até mesmo com vídeo. Ele caiu, naquela época até se caía, mas era evidente que o Zé Dirceu deveria cair. Porque se algo daquela magnitude havia acontecido perto dele, como é que ele não cairia? Né? Como é que ele poderia saber que o Valdomiro não fazia aquilo? Naquele momento, eu lembro para vocês, dia 13 de fevereiro de 2004, eu estava falando com uma fonte minha, que se tornou uma grande fonte minha, e eu fiquei perplexo, ainda muito novo, com a negativa. Eu achei que o Zé Dirceu ia cair imediatamente, né? Que o presidente Lula ia anunciar, enojado, que não, que abriria uma investigação, que, enfim, que aquilo não era certo. E não foi a reação que eu vi. A reação que eu vi foi, por exemplo, a Mariana Chauí dizer que era uma conspiração da direita para derrubar um governo legitimamente eleito. E eu lembro de ver aquilo e aprender muito, muito cedo a distância entre a realidade dos fatos, né, que o jornalismo nos proporciona às vezes, da gente estar próximo do que acontece, das provas, enfim, e a maneira, como a ideologia e a propaganda eludiam as pessoas, né? E o que eu vi foi uma reação muito esquisita, que foi a reação de que não havia nada de errado. Resumindo um pouco, bastante, porque eu não vou ficar falando aqui de 12 anos com vocês, né? E também não tenho tanta história assim. Mas a reação que houve naquele momento, o Zé Dirceu não caiu. Abriu-se uma CPI, nós fizemos várias matérias, a imprensa também fez, a gente da imprensa fez, mostrando a corrupção. Aquilo abriu um veio enorme de apuração e abriu um mundo odioso de corrupção, de abuso de poder, de mentiras, e cuja reação era nenhuma. Era basicamente defender. O presidente da Caixa ficou, tirando o Valdomiro, que teve, aliás, a dignidade, hoje em retrospecto, teve a dignidade de sair, de pedir demissão. Ele saiu a pedido, ele não saiu demitido. O Zé Dirceu apanhou, o governo apanhou durante 2 meses e nada fizeram. Enquanto isso, o mensalão comia solto. Outros esquemas comiam soltos. E a partir dali a gente começou a ter muito acesso às informações que não se traduziam muitas vezes em matérias, mas se traduziam na convicção de quem, e quem passa por isso sabe do que eu estou falando, de que havia algo maior acontecendo. E de que havia uma estrutura de poder que permitia e incentivava uma corrupção muito forte, né? Que era diferente. Era diferente do que acontecia antes. Sem entrar em polêmicas desnecessárias, com o passar do tempo, muitos outros casos vieram. Veio, por exemplo, eu vou tentar ser mais objetivo, mas veio meses depois o caso da Operação Vampiro, que foi a primeira operação a pegar no Ministério da Saúde. O ministro era Humberto Costa, por sinal. Assim que a área de inteligência da PF chegou em operadores do PT, no Delúbio, no Laerte e no Blumley, por isso que eu vou compartilhar isso com vocês hoje, chegou no Blumley. E isso era maio de 2004. Blumley, quem é Blumley, né? A gente vai descobrir quem é Blumley. 2004. E a gente descobriu que a PF havia abortado, havia detonado a operação e abortado os grampos e as interceptações no momento em que chegavam no Blumley, que tinha
uma suíte no Hotel Naum em Brasília, e uma apuração muito extensa mostrou que Delúbio cobrava propina e dominava, né, o governo junto com outras pessoas, ou seja, a sistematização da propina e a arrecadação de propina como método de governo e de manutenção da base aliada. E a gente descobriu, quer dizer, nesse caso eu mesmo, com muito afinco, foi difícil pra caramba, que o Bonlai havia assumido parte das tarefas do Delúbio, porque o Delúbio estava muito mal visto pelo afã dele de cobrar propina, que hoje é consolidado em muitas provas em diferentes processos criminais, né? É tranquilo falar isso hoje. Então, e o Bonlai surge naquela hora. E o Bonlai já como um homem do Lula. E já claramente um homem que mandava muito e fazia o que queria. Isso estou falando em 2004, pessoal. Maio de 2004. Tem todos os arquivos muito bem guardados e muito bem compartilhados, caso aconteça alguma coisa que não vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Por que eu voltei tanto, né, no tempo? É para mesclar um pouco do que está acontecendo hoje e que vocês conhecem e que acompanham, sobretudo desde a Lava Jato, né, do Petrolão, e acompanharam, talvez em maior ou menor grau, no mensalão, ao menos no julgamento, se não no caso lá em 2005, 2006, que tudo que se fez foi de forma sistemática, foi de forma organizada, foi de forma deliberada, foi ignorando o trabalho da imprensa, foi depois minimizando o trabalho da imprensa, depois foi perseguindo a imprensa, por mais que se diga o contrário. Foi tentando sim, em alguns momentos, cercear o trabalho da Polícia Federal, por exemplo, intimidando procuradores da República, sobretudo no começo. E tudo isso tinha um centro de poder. O centro de poder era o Palácio Planalto, que é de onde o poder irradia em Brasília. Não tenho dúvida disso. É da onde se irradia o poder. Sempre foi. E o Lula, naquele momento, ficou muito claro para quem queria observar e para quem apurava que o Lula não era aquele herói que a gente via na propaganda de 2002. Né? Ele podia ter um lado genuinamente preocupado com os pobres, etc., mas ele tinha um outro lado que claramente não era republicano, para dizer o mínimo, e que se acreditava invencível, e que revelava muito pelos silêncios, até mais do que pelos atos, porque não agia de modo a diminuir a corrupção, pelo contrário. Então, para quem estava crescendo entre os esteja nos procuradores da República, uma geração que foi se criando, que está hoje muito à frente do que está acontecendo, delegados, advogados, políticos também, jornalistas, muitos, e aliás muitos deles bem mais talentosos e competentes do que eu, ficou evidente o que estava acontecendo. E não tinha como não enxergar. E quem vivia em Brasília e cobria política e trabalhava com isso, não tinha a prerrogativa, não tinha a opção de não enxergar isso. E podia ter acabado ali, podia ter mudado. Veio o Roberto Jefferson, veio uma explosão de denúncias, quase todas elas muito bem fundamentadas. Nessa época eu estava no Estadão. A CPI dos Correios foi um carnaval. Era todo dia matéria, todo dia coisas importantes acontecendo e nada se fez. E o Lula foi reeleito em 2006, apesar de tudo,
e aquilo acostumou muita gente que, de que era normal, de que era possível ter um governo absolutamente corrupto, corrupto em sua essência, nos termos do Código Penal, do direito penal, não estou falando de forma hiperbólica, e que distribuísse a riqueza do Brasil. É isso. Enquanto isso, fizesse seus negócios. Mas desde 2004 estava claro que Bonai seria o caminho para o Lula. Era por ali que ele cairia. Estamos aqui hoje, vou dar um fast forward enorme. Estamos aqui hoje e hoje, no dia 3 de maio, o Lula cai definitivamente por causa do Bonai. Bonai é um anteparo. Ele cai por causa dele mesmo, né? Então o que a gente enxergou foi uma tentativa, foi uma rapina constante do Estado brasileiro, rapina sustentada dentro do Palácio Planalto, porque como eu já falei para vocês e por isso para muitos isso vai ser velho, essa rapina só era possível como método porque havia o apoio dentro do palácio, aqueles muitos diretores da Petrobras, e não só na Petrobras, que roubavam. Roubavam com a desculpa do partido e roubavam para si também. E para operadores, enfim, no meio do caminho um monte de gente enriquecia. Se sabia que a Petrobras era um antro de corrupção, se sabia. Quem disser que não sabia está sendo cínico, né? E não era um sistema descentralizado, porque eu já, só antes de entrar nos finalmente, se não se enxergar, eu repito isso toda hora porque eu vejo muitas vezes a tentativa de criação das narrativas, né, que na verdade tentam apagar isso. As pessoas não têm a mesma importância, né, o Eduardo Cunha, o Renan, Romero Jucá, Gleisi, Paulo Bernardo, Vacari, não, cada um tem seu papel, cada um tem o seu tamanho. E os crimes pelos quais o Renan é acusado, o Eduardo Cunha é acusado, o PMDB em massa é acusado, o PT em massa é acusado, eles não poderiam existir sem a aprovação tácita ou explícita do Palácio Planalto, em última análise, do presidente Lula. Não tem como. Não tem como. Você pode dizer que um roubo do Maurício Marinho, no terceiro escalão dos Correios, indicado pelo PTB, o presidente não tem como saber. É verdade. Mas ele sabe que o PTB ganhou o cargo lá para roubar. Você pode dizer que na Petrobras tinha o Renato Duque, indicado que o Lula não sabia? Não, não pode. Que o Paulo Roberto Costa estava indicado e o Lula não sabia? Não, não pode. Porque esses cargos valem mais que muitos ministérios. Então, esse ponto é de extrema importância, porque é pela lógica do poder e pela lógica que permite ao sistema proporcionar as oportunidades de corrupção que se pode compreender a vastidão, a força e a lucratividade dessa organização criminosa. Então, nunca percam isso de vista, se é que eu posso oferecer um conselho ou ser útil de alguma maneira. Porque isso é o que todos esses anos, que são não são muitos, mas em termos do governo foram todos, de intenso trabalho, foi isso que, e isso traduz em provas, que nós noticiamos, e em provas que também levantamos, porque investigamos bastante de forma independente, é isso que nós vimos. Então hoje só se chegou a esse ponto absolutamente triste, melancólico, eu queria dizer uma palavra mais forte, mas não é grotesco, mas é deprimente, né? De você ver o Procurador-Geral da República pedindo autorização ao Supremo para investigar a Presidente da República por obstrução de justiça. Porque, segundo o Delcídio do Amaral e segundo as provas do caso, ela, junto com
o líder confesso do governo no Senado e ao lado do ministro indicado ao STJ e do advogado-geral da União, Cardoso, atuaram para ilegalmente abafar uma investigação criminal e livrar Marcelo Odebrecht. Isso é de uma seriedade imensa. Às vezes é necessário usar os adjetivos para explicar para quem não conhece a política, né? E o Código Penal e o poder em Brasília. É muito grave, né? E isso conspurca muito a imagem criada de que Dilma foi sempre uma mulher honesta e que se faz questão de ressaltar que ela nunca roubou para si, o que é uma marca explícita do nosso atraso civilizatório. Ter que frisar que ela é acusada de 20 crimes, mas que um deles ela não cometeu. Essa coisa de ser honesta. Me perdoem, mas ser acusada de abuso de poder e obstrução de justiça é algo muito sério, né? Esse esquema também não existiria sem a participação tácita, no mínimo, da Presidente da República, e que foi, por sinal, presidente do Conselho da Petrobras, que avalizou várias das nomeações de diretores do PMDB, do PTB, do Collor, e avalizou oficialmente, não é avalizar tacitamente, avalizou como do Conselho. Não sabia o que Nestor Severó faria na BR Distribuidora, não sabia o que os indicados do Fernando Collor de Mello fariam na BR Distribuidora. Isso que é demais. Não se pode dizer isso. Não se pode dizer isso, né? Então, a gente chega nesse momento que culmina com a política e o poder do PT, chamem de Lula petista, Dilma e Lula, enfim, mas a era petista no poder, testando ao máximo, fazendo um teste de estresse imenso das instituições brasileiras. Porque não creem vocês que o Supremo, ou mesmo o Procurador-Geral da República, ou os políticos como Michel Temer ou outros, que eles estão hoje felizes com o que está acontecendo. Alguns podem estar nesse momento, mas o processo todo de causas e consequências, a cadeia de acontecimentos que nos trouxe até esse momento, não aconteceu pelo concurso desses que se beneficiam hoje dessa cadeia, no sentido lógico. Não foi isso. Quem enxergar apenas o retrato não vai entender o que está acontecendo. Foi muito mais um processo de autossabotagem pela rapina imensa que saiu tanto do controle que nem mesmo uma oposição que vocês sabem o quanto ela é inepta, com algumas exceções que surgiram agora, de um PMDB que sempre quis ser governo e não quer problema, e que estava com o governo até outro dia, outros partidos da base aliada que agora estão com o Temer, mas que sempre quiseram ou que sempre tiveram, não é por empresários, não é por ideologia, muito menos por uma conspiração que envolva o judiciário e o Ministério Público. É porque fizeram demais. Demais. E as provas não cabem em muitos HDs que eu tenho. Então, é por isso que eu insisto na questão criminal que nos trouxe a esse momento, né? Lógico que a questão política existe, lógico que a economia é importante, a combinação desses fatores é importante, mas desde o dia em que Paulo Roberto, diante do que vinha acontecendo, dos avanços institucionais, legais, da geração que estava emergindo, ascendendo no Ministério Público, na PF, no Judiciário, desde aquele dia 20 de março de 2014, quando Paulo Roberto Costa foi preso, estava nítido a alta chance de que algo grande acontecesse, de que algo grande fosse acontecer. E os sinais foram incompetentemente ignorados, ainda bem, por boa parte daqueles que se beneficiavam desse esquema. Sejam eles políticos, sejam eles empresários, grandes empresários, advogados,
operadores, enfim, toda essa vasta gama, jornalistas também, toda essa vasta gama de crimes que compunham essa organização criminosa, né? Então, a gente chega nesse momento, nessa quarta-feira, com um pedido dessa investigação, que era inevitável, da Dilma, com a denúncia contra o Lula, que também era inevitável, porque o depoimento do Eucídio é verossímil, o depoimento do assessor dele é verossímil, as provas apresentadas foram checadas, então o assessor dele recebeu o dinheiro 3 vezes do Maurício Bonai para fazer isso. Há provas que corroboram esses saques, há provas que corroboram a entrega desse dinheiro, há mais delações a caminho, e é um assunto que provavelmente vai prestar muito menos atenção a partir da semana que vem, conforme a Dilma saia do governo da forma mais triste, melancólica e deprimente, não apenas para ela, para o Lula, mas também para o Partido dos Trabalhadores, e indo para as franjas da oposição de uma maneira que é muito doída, né, muito penosa. Fala isso como acompanha todo esse processo, né? Porque saem batendo bumbo de que houve um golpe, de que houve, enfim, uma conspiração, e gritando contra. Então vocês podem imaginar, da minha perspectiva, da perspectiva de outros colegas, quem está por dentro, quem enxerga isso há muito tempo, quem conhece as provas, parte delas, né? Vendo muitas pessoas serem enganadas, iludidas e se deixarem enganar por uma ideologia e por uma propaganda, que aliás hoje está na cadeia também, né? Essa propaganda, João Santana. Depois do mensalão e tudo, é de uma recusa tão absoluta e tão quase fanática de enxergar a realidade, que não tem como não achar isso triste para quem ainda enxerga algo que não existe, né? E que não significa dizer que os outros são bonzinhos, porque também esse é o discurso que fazem, né? De que se você está criticando, ou que é o problema dos jornalistas, né? E procuradores e policiais, enfim, está criticando, denunciando, apontando erros ou crimes de quem está no poder, no topo do poder, fiscalizando o poder, você está necessariamente ajudando partidariamente os demais, né? Isso também é de uma mesquinhez, é tão tacanho que dá pena, na verdade. Não compreender o que é o jornalismo, o que é o Estado de Direito, e só enxergar o mundo pela lente partidária, né? Ou você é PT, ou você não é, ou Petralha, ou é Coxinha, ou... Enfim, eu queria oferecer então para vocês um pouco disso, do que da minha perspectiva, de quem viu lá atrás, viu de uma maneira também, né? Viu dessa maneira criminal, maneira política também, como genuíno mandando e acontecendo na Câmara. O João Paulo Cunha foi presidente da Câmara. A gente viu cada coisa nesses anos. Cada coisa. E nada adiantava, né? Mas hoje, com muita cautela, muita prudência, mesmo assim com ela, tá aí o resultado, né? Hoje é a ruína da maneira mais triste e mais deprimente, e os adjetivos são esses mesmo, né? E eu tô conversando com vocês e gravando isso pra história também, né? Não pra de vocês ou do país, não é isso, pra minha história. Porque foram anos muito intensos e que não tinham como objetivo, eu aproveito para dizer isso, derrubar o governo, entendeu? Destruir o Lula, isso que nunca entenderam. Nunca entenderam. Mas de apontar
o que era errado, a apontar os fatos, né? Apontar crimes sérios, a apontar um comportamento mitômano no poder. Então eu sinto que hoje se encerra, como diz talvez um pouco clichê, né? Se encerra um ciclo. Um ciclo muito longo, de muito trabalho para muita gente. Estou dando só a minha perspectiva. E foi um aprendizado muito intenso, muito penoso por um lado, teve momentos bons também, mas que foi necessário. Era previsível, o que aconteceu hoje era previsível há alguns meses, o que acontecer nesse ano era previsível no ano passado, o que aconteceu em 2015 era previsível em 2014, e é isso, né? Agora os processos criminais vão dar, eu não sei se com muito com a velocidade necessária para absolvição ou para punição, para condenação. Eu estou escrevendo um livro, fiquem tranquilos, não é de hoje. Ele vai ficar pronto quando terminar a história. Espero que alguém leia, né? O diabo do livro. O trabalho é grande. Mas se encerra um ciclo, né? Se encerra um ciclo. E é um ciclo que vai acabar com muitos na cadeia, muitos inelegíveis, e eu não sei se tenho convicção, tenho muita cautela, eu não sei se o Brasil vai estar melhor, nunca disse que a gente ia sair desse momento de frente ao arco-íris, né? Também nunca se disse isso, embora alguns caracterizem falsamente dessa maneira. Mas ainda tá, para os outros clichês ainda tá caindo a ficha do que isso significa, né? Porque talvez fique mais óbvio daqui a um mês, né? Bom, eu tive que falar demais, era necessário. Eu vou botar no Periscope, desculpa, no YouTube, tô um pouco cansado. A gente tá com esse problema agora do Cat não funcionar, né? Ele pegava automaticamente os vídeos, agora tem que ter trabalho manual de todos os periscopes irem para o YouTube, mas esse eu vou botar, obviamente. Vou tentar responder algumas perguntas, mas eu não vou abrir demais o diapasão, senão... Ah, sim, acho que essa pergunta é boa da Rosângela, a situação do Lula, né? Então, rapidamente, da parte que eu tenho conhecimento do que apurei, que a equipe apurou, a denúncia dele, no caso na verdade, é um aditamento, né? Uma denúncia acrescentada da denúncia do Lula, né? Em relação àquela do Delcídio, do André Esteves, do Edson Ribeiro, do Severo, aquela turma que se juntou para melar Lava Jato, certo? Correndo no Supremo, porque Delcídio tem foro. Diante da delação do Delcídio, e olha só, sempre entra um para chamar de golpista, aquelas coisas. Uma pena. Então, essa delação foi editada, como se chama, né? Com as denúncias do Delcídio, do Diogo Ferreira, chefe de gabinete dele, e outras provas, que serão conhecidas em breve. E com isso, o processo as provas por conexão entram nessa denúncia, e o Lula, assim como Edson Ribeiro, entre outros, por questões processuais, eles entram nisso. Esse é um ponto, tá? Essa é uma denúncia que está com teoria. Nesse caso, vai ser muito difícil que o Lula saia dela, porque era realmente só um grupo criminoso, né? Agindo em concertação com o objetivo de atrapalhar a Lava Jato, né? Muito difícil, salvo engano, posso estar equivocado, que isso seja enviado de alguma maneira para Curitiba. Uma outra coisa
é o pedido de inclusão do Lula e de mais uma galera naquele inquérito monstro da Lava Jato. Isso sim preocupa, porque há ali o núcleo do PMDB da Câmara, há ali o núcleo do PMDB do Senado, há ali Erenice Guerra, Gilles Azevedo, tem assim todos os núcleos possíveis num só processo. Isso, em termos de instrução processual, é impossível, né? É isso que eu quis dizer ali, que vai dar problema, vai prescrever, vai... Porque pelo devido processo legal, pelo direito à defesa, por vários pontos que são necessários pela Constituição e pelo desenho do Supremo de não ser uma corte criminal, vai demorar, né? Agora, isso não significa que o PGR não possa pedir para depois separar essas pessoas, alguns núcleos, né? E aí com isso tirar, encaminhar para as esferas inferiores, para o Moro ou para outros juízes. Vai ter que se ver se o Delcídio perder o mandato, como tudo indica, a depender do momento em que ele perca o mandato, isso desce também, em tese, né? Sempre tem que ficar muito cauteloso em relação ao Supremo e às teorias que vão se impor. Mas há também o processo, as investigações do Lula a respeito do sítio em Atibaia, que é onde, que não é dele, né? Mas é dele, que foi bancado com dinheiro de propina, né? Foi uma vantagem indevida, segundo o Ministério Público. Nesse caso, tudo indica, segundo informações que eu tenho, que vai voltar para o Sérgio Moro. Então, se isso realmente voltar, como se espera, vai ter outro desenrolar, porque é uma investigação mais específica, já está avançada, ela já poderia, nesse momento, inclusive, estar muito avançada. Né? Não é o caso. Mas tudo depende dos pedidos que o Janot fizer ao Teori, do que o Teori decidiu ou não e da interação do Teori com os demais ministros. Né? Então, vocês têm toda a razão em ficar confusos, em ficar com o pé atrás, mas não enxerguem o Lula, que é um personagem que vocês têm muito apreço, ou outros, como cada personagem é um processo. Na verdade, você tem vários processos, várias investigações, e elas podem correr em cima, embaixo, do lado. A questão é, uma vez passado o furor de muitos com a questão do Lula, da Dilma, enfim, o PT saindo do poder, o PMDB se acomodando, todo mundo meio de saco cheio de investigação também, pelo menos em Brasília, o que vai acontecer com esses processos, com essas investigações, né? Quanto a isso é preciso ter muita cautela. Mas, enfim, grosso modo, essa é a situação do Lula. Então, uma coisa de cada vez, né? Vai ser preciso que o Teori fazer esse de ofício eu acho muito improvável, ou seja, canetar para o Lula. O Lula não é nem mais... Enfim, ele não é ministro, ele tá a posta suspensa, mas ele tem o benefício do foro, porque ele não tem foro competente. Essa algaravia jurídica, como eu falei, ela provavelmente será resolvida quando o Temer assumir, nomear o ministro da Casa Civil, o Lula, enfim, perdeu o objeto e o Janot, suponho, né, pedir que o processo baixe, né, que seria uma forma de resolver essa situação, né. Mas eu, como eu sempre falo com vocês, uma coisa é o trabalho da Lava Jato em Curitiba, outra coisa é o trabalho da Lava Jato em Brasília. É preciso sempre enxergar de forma diferente.
Então, assim, ainda temos muitas novidades a caminho. E só para lembrar, hoje o Ronan Maria Pinto foi indiciado, né? Ronan Maria Pinto implicado na morte do Celso Daniel. Que é uma história ainda mais antiga, né? O Lava Jato vai continuar, pessoal. O que eu falei de primeira fase é porque, enfim, já aconteceu muita coisa no Lava Jato, vocês vão de convir, né? Coisas positivas para o país, quantidade de dinheiro é recuperado, enfim, as punições, as propostas que podem passar no Congresso, né? As medidas contra a corrupção, não é operação mãos limpas, os paralelos que se fazem costumam ser muito simplistas e revelam desconhecimento tanto da operação mãos limpas quanto da própria Lava Jato. Mas ainda vai acontecer muita coisa. A primeira fase é essa da organização criminosa, dos políticos do PT, do PP, grandes empresários. A segunda fase vai ampliar o entendimento e os fatos sobre personagens políticos importantes, em outros poderes também. Temos a delação da Odebrecht, que vai demorar, mas que vai possivelmente dar muitos frutos. Certo? Tô vendo que o pessoal tá saindo já. Então, enfim, eu agradeço a participação de vocês hoje, foi silenciosa, né? Mas eu acho que em alguns momentos é mais importante eu passar para vocês essa mistura, né, nessa conversa dos fatos de hoje com a experiência que nesse caso eu tive e que pode dar jogar uma luz mais interessante, mas que forneça mais elementos para vocês, né, sobre o que está acontecendo. E falamos em breve, se tudo der certo amanhã, porque a semana ainda não morreu de notícias. Ainda não morreu de notícias. Obrigado por tudo, obrigado pela audiência, e vou botar no YouTube sem falta. Tá bom? E retomamos amanhã, porque não vai parar. Um abraço, gente.